Queridos companheiros, queridas companheiras, aqui estamos nós mais uma vez juntos. E hoje eu combinei comigo mesmo, não vou ser repetitiva, porque todas as segundas-feiras eu acabo falando a mesma coisa, né? Que bom, nós conseguimos nos conectar, a família franciscana está reunida trocando vibrações. Acho que fica monótono, não é? E também, sempre assim, vocês vão ter uma palestra imperdível. A gente sabe que todos os palestrantes que nós convidamos, nossos amigos, são pesquisadores, dedicados, fazem com amor, levam a nossa doutrina a sério. Então, toda a palestra é imperdível. E a de hoje também será. Não é? Vocês vão comprovar isto. E me sinto repetitiva também quando eu falo das cestas básicas, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Unidos somos mais fortes. Não há necessidade de falar isso. Olha, esse mês nós conseguimos 210 cestas, que foram distribuídas em 3 etapas. A primeira foi na segunda terça-feira do mês, depois nos 2 sábados seguintes. Estamos felizes por isso. Hoje eu vou fazer o possível para não ser repetitiva. E como eu vou comentar com vocês, por que eu resolvi fazer isto. Que hoje eu vou falar sobre dons. Percebendo que não há nenhum ser humano nesse planeta, nos dias de hoje, que não esteja sofrendo um mal físico, espiritual ou mental. Todos nós temos problemas, aflições, muita ansiedade, que às vezes trazem sofrimentos antecipadamente, e sofrimentos que às vezes nem chegam. E a gente fica pensando, nossa, mas será que Deus misericordioso e justo, que é Pai, que sempre esteve conosco e nunca nos abandona, ia nos deixar sós, sem recursos para enfrentar tudo isso? Claro que não, né, companheirinhos? Claro que não. Ele nos deu recursos para fortalecer a nossa fé e para que nós tivéssemos condições de solucionar problemas, de enfrentar situações difíceis. É como diz Paulo de Tarso, né? Cada um tem um dom. Então, todos nós temos um ou mais dons. Aliás, todos temos muitos dons outorgados pelo Pai Criador. E eu lembrei de falar isso com vocês hoje, porque eu encontrei o meu caderninho de psicografia. Houve um tempo, não é, que eu participava de um grupo de treinamento de psicografia e psicografava. Eu tenho muita facilidade para fazer poesia, tenho muita facilidade com rimas, mas eu sabia bem distinguir quando as poesias eram minhas ou quando eram ditadas pelo plano espiritual, por algum espírito, né, amigo. As minhas eu fazia e começava a ter que retocar, tirar um acento aqui,
substituir uma palavra por outra, mudar um pouquinho a frase, fazer uns retoques, e muitos até. Mas quando elas eram ditadas no alto, eu conseguia captar, essa poesia saía irretocável. Não precisava mexer em nada. E essa poesia que eu vou ler para vocês foi assim. E ela tem como título O Dom. E diz assim: amigo, de todos os teus dons, qual o que mais aproveitas? É a saúde que te fortalece ou o sonho que almejas? Será a alegria que contagias ou o ânimo que consolas? Talvez a palavra que encorajas ou o ensino que te aprimora. Amigo, de todos os teus dons, qual é o que mais te fascina? O conselho que orientas ou o exemplo que encaminhas? Amigo, quantos dons Deus te deu nesta vida de oportunidade. Aproveite-os bem agora para praticar a caridade. Repara, amigo, reflete. És um privilegiado de Deus. Amor, consolo, esperança, agradece. São todos os dons teus. Maravilha. Amigos, espero que vocês tenham gostado e que não tenha sido repetitiva. E agora, com muita fé, com muito amor, como sempre fazemos, né? Vamos ouvir o Antoninho, que fará a nossa prece inicial. Então vamos, todos nós, fechando os nossos olhos e ainda emocionados com essa poesia que fala de nossos dons. Nós vamos procurando sentir a presença amiga de entidades espirituais que se aproximam nesse momento, colocando suas mãos dadivosas sobre nossas cabeças, inspirando-nos a que possamos realizar a tarefa que nos está destinada. Sabe, amigos, Deus é o divino Criador de tudo e de todos. E nós, como procriadores, somos responsáveis pelo nosso destino, pelas nossas vidas, realizações. Então busquemos verdadeiramente nos conscientizar de que tudo é possível, desde que verdadeiramente eu quero. Coloque suas mãos dadivosas, Senhor, sobre cada um de nós. Valorize o nosso esforço. Permita que aos poucos nós possamos ir conquistando, realizando, nos tornando melhores. E assim como o sol que nasce a cada dia, a esperança se renova
em nossos corações. Ajude-nos, Senhor, a que nós possamos ajudar a melhorar esse planeta tão sofrido. E dê-nos as suas bênçãos de paz e amor. Graças a Deus e graças também a Ti, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, nós estamos novamente juntos neste nosso encontro com o Evangelho de Jesus. Estamos com o seu Evangelho aberto, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, aberto neste momento importante de reflexão sobre as lições que as máximas morais de Jesus podem trazer para nós. Estamos no 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos. E quem não está aflito no dia de hoje? Estamos aflitos por força da pandemia, estamos aflitos, aqueles que estão empregados, preocupados com o seu emprego, aqueles que estão desempregados, preocupados com o desemprego, aqueles que têm o que comer se preocupam se terão o que comer amanhã ou depois, aqueles que não têm estão aflitos pela falta de alimento. Todos nós, de certa forma, com saúde estamos aflitos, preocupados em conservar a nossa saúde. Se ameaçados pela doença, preocupados em sobreviver diante da doença. E se levados a ela, a um leito de dor, preocupados em conseguir superar esta prova ou expiação a que estamos sujeitos. Então, nesse instante de aflições, todos nós estamos aflitos. É difícil para nós que estamos enfrentando aflições entender as palavras de Jesus. E quais foram as palavras de Jesus? Bem-aventurados os aflitos. Ah, meu Deus do céu, como Jesus pode ter feito uma afirmação tão forte, tão clara como essa? Bem-aventurado quem está aflito como nós, diante da dor, da dificuldade, do desemprego, da amargura, da pandemia, da anemia moral, a qual todos nós estamos sujeitos no momento presente de nossas vidas? Como é que eu posso estar bem-aventurado? Por bem-aventurado, entenda-se aquele que está feliz, é a boa ventura. Como eu posso estar feliz sofrendo uma aflição? Jesus Cristo, Espírito puro e perfeito, conforme nós encontramos na questão 625 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Jesus Cristo sabia e sabe o que estava falando. Ele estava fazendo uma afirmação verdadeira, mesmo porque ele era e continua sendo o caminho da verdade, o caminho da felicidade, o caminho do amor, que nos conduz ao Pai Celestial, que nos leva um dia à perfeição. Justiça das aflições. Primeiro ponto muito importante, Chico Xavier, à sombra do abacateiro, lá em Uberaba, Minas Gerais, quando reunia-se fora da casa espírita, com aqueles que desejavam sempre ganhar uma palavrinha a mais do seu coração, conviver com o médium do Espírito Emmanuel, do Espírito André Luiz, perguntavam ao Chico: mas Chico, por que todo mundo sofre? Por que Jesus disse que são bem-aventurados aqueles que sofrem? E o Chico sorria, e o que ele fazia nessas ocasiões?
fazia o que nós estamos fazendo agora. Ele abria o 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se encontrava esta máxima moral do Cristo, e dizia a todos aqueles que queriam ouvi-lo: aqueles que sofrem, padecem por força da própria aflição, do próprio sofrimento que semearam no coração, no caminho da vida de outras pessoas. Aqueles que sofrem, que padecem por sofrimentos, foram os causadores de sofrimentos, de padecimentos na vida de outras pessoas. E fatalmente, dizia o Chico, fazendo sempre aquela pausa instigadora da curiosidade de todos, e fatalmente iremos colher esta aflição. Hoje, amanhã, depois da manhã, um dia nós iremos colher as aflições que fizemos semear nos corações alheios. A justiça de Deus, dizia Chico Xavier, a justiça de Deus não tarda e nem falha. A justiça dos homens pode ser falha. Aquele que cometeu um crime, aquele que desviou a verba pública, pode conseguir se escamotear da legislação, pode escapar da punição, porque a justiça dos homens é imperfeita. E os homens, não a justiça, os homens podem ser comprados, mas a justiça de Deus, esta é perfeita, é magnânima. Ela dá a cada um de nós, dizia o Chico, aquilo que cada um de nós é merecedor. Mas essa dor, essa aflição, perguntava alguém, vai durar para sempre? Nós vamos ficar a vida inteira sofrendo aqui na Terra? Para cada momento de alegria, nós temos tantas horas de tristeza, dizia alguém em meio àquela pequena multidão. E o Chico, sempre acolhedor, tolerante para aqueles que ainda não conseguiam assimilar o Evangelho de Jesus, ele dizia, ao contrário do que muitos imaginam, o sofrimento tem hora para chegar e tem hora para sair. Esta hora do sofrimento ir embora da nossa vida, ela depende de nós mesmos. Mas como, Chico? Como que pode depender da gente o sofrimento ir embora? Se dependesse de mim, dizia alguém no meio ali da multidão, à sombra do abacateiro, se dependesse de mim, o sofrimento ia embora agora. E o Chico diz, pois é, ele pode ir embora. Cabe a cada um de nós abreviar a sua estadia junto de nós. E como é que nós fazemos isso? O Chico olhou interrogativamente para a multidão, com o Evangelho aberto, com aquela paciência, com aquele carinho fraternal, e disse, é muito fácil. Se Deus não castiga nenhum de nós, cada um de nós está recebendo aquilo que ele é merecedor. E Deus nos coloca no meio daqueles a quem nós eventualmente prejudicamos para ajudá-los, para sermos amigos, para nos perdoarmos. Tanto quanto mais rápido for este reajuste junto destes a quem prejudicamos em outras encarnações, e aos quais estamos aproximados hoje, tanto mais rápido for este reajuste, este trabalho de perdão, o sofrimento passa e vai embora. A dor passa, a doença passa, o desespero passa, a demência passa, mas tudo isso depende de nós. E a palavra-chave, dizia Chico Xavier, é a resignação. Quando nós aceitamos a vontade de Deus, pedimos a nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe com forças e sustentação para vencer a dificuldade que não conseguimos por nós mesmos modificar, nós estamos nos resignando. Resignação. Esta é a palavra-chave que abrevia o nosso sofrimento. Quando nós aceitamos a doença que os médicos não conseguem curar, quando nós aceitamos a doença que os espíritos não podem curar, porque não é permitido a eles demover esta expiação que está junto de nós. Quando nós aceitamos o filho ingrato, que nós não conseguimos modificar moralmente,
quando nós aceitamos o cônjuge que não se comporta com honestidade, como nós gostaríamos que fosse o seu comportamento, e não temos condições de mudar o seu comportamento, a sua forma de ser, quando nós aceitamos o trabalho profissional que Deus colocou em nossas mãos, porque é o trabalho que nos compete naquele instante executar para sobreviver, ganhar o pão de cada dia, quando nós aceitamos o mundo como ele é, e nos propomos a melhorar, a mudar o mundo a partir da nossa melhora pessoal, o nosso sofrimento. O sofrimento que está morando na mesma casa, coabitando na mesma casa conosco, ele já faz as malas, dizia o Chico. Ele já faz as malas e já se prepara para partir. E nós vamos acompanhar o nosso sofrimento até a porta. Não precisa ir até a rodoviária, brincava o Chico. Acompanhar o sofrimento até a porta é guardar em nosso coração, minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos aqui usando a nossa imaginação um pouquinho para recordar aqueles momentos tão singelos destes encontros com Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, à sombra do abacateiro, nas Minas Gerais, lá em Uberaba, onde ele fundou inicialmente na companhia do Dr. Valdo Vieira, onde ele fundou na companhia da Dona Dalva e um grupo de amigos, a Comunhão Espírita Cristã, o SEC de Uberaba e depois o Grupo da Prece. O Chico se mudou para Uberaba no distante ano de 1959. Mudou-se de Pedro Leopoldo, a sua cidade natal, onde ele nasceu, onde a mediunidade despontou de forma exuberante, fazendo com que o seu primeiro livro fosse publicado no ano de 1932. Um livro memorável, um livro que recomendamos a todos, se não ler por completo, mas abrir e procurar um poeta da nossa preferência e nos deliciar com as poesias que são escritas por espíritos que não estão na Terra, que estão em outra instância do ser, mas que por intermédio das mãos abençoadas de Chico Xavier puderam alcançar o papel e chegar até nós. Parnaso de Além Túmulo foi o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, publicado no distante ano de 1932. E foi justamente a aflição, o sofrimento, a agonia que aproximou Chico Xavier da doutrina dos espíritos de Allan Kardec. Uma de suas irmãs estava numa situação aflitiva, sofria ataques que deixavam-na em estado ensandecido e os médicos não encontravam solução para o seu padecimento. A família desiludida foi levada a uma sessão espírita familiar e lá estava o Chico Xavier, acompanhado de seu irmão, participando daquela reunião e que tinha por força ajudar os espíritos obsessores que afetavam a sua irmã e que naturalmente não iriam encontrar cura na medicina da Terra. O resultado daquelas sessões espíritas de assistência espiritual ajudaram a diminuir as aflições, não só da irmã de Chico Xavier, que foi curado, mas também dele próprio, que padecia de outro tipo de aflições, porque ele tinha visões, ele via espíritos desde criancinha e não encontrava na igreja dogmática explicações para estas ocorrências chamadas sobrenaturais por ele na época e que finalmente, a partir das sessões espíritas, encontraram explicação lógica na fé raciocinada trazida pelo Espiritismo com Allan Kardec. E o Chico mesmo dizia, a sombra do abacateiro. Ao mesmo tempo que a minha irmã foi curada de um padecimento espiritual, eu fui curado de outro. Passei a entender que as minhas chamadas aflições espirituais nada mais eram do que manifestações mediúnicas e que Deus me dava aquela manifestação mediúnica, aquela possibilidade de ver, de enxergar, de conversar com os espíritos para trabalhar por mim próprio, ajudando ao meu próximo e ajudando os espíritos benfeitores a levar adiante a fé, a esperança e a caridade. Eu gostaria, nesse instante, falando aos meus irmãos,
as minhas irmãs, que, como todos nós, estamos padecendo desta ou daquela aflição. Que nós tenhamos confiança em Deus. O primeiro passo para enfrentar e vencer as nossas aflições é confiar em Deus, é confiar na justiça divina. Nós não estamos padecendo esta ou aquela aflição por castigo, mas estamos recebendo, provavelmente, o retorno do mal que, eventualmente, voluntária ou involuntariamente, causamos a segundos e a terceiros, ou até mesmo é bom lembrar, a primeira vez que eu tive o conhecimento dessa realidade, eu fiquei surpreso. Para fazer o mal, dizem os espíritos de luz, para fazer o mal, basta apenas e tão somente não fazer o bem que está ao nosso alcance. Meu Deus do céu, coloquei a mão na cabeça quando soube disso e pensei quantas campainhas eu não atendi, pedintes que vinham à minha porta, que eu já sabia que eram pedintes, que eu não abria, que eu podia dar um pãozinho, um pedaço de qualquer coisa ali, um alimento, uma bolacha que amenizasse a sua fome. Quanto bem eu deixei de fazer, deixando de receber ligações que eu sabia que eram pessoas que estavam me pedindo isso ou aquilo e que me aborreciam. Com esta nova realidade que me foi trazida pelo Espiritismo há muitos anos atrás, eu comecei a rever o meu comportamento. Fazer o bem que está ao nosso alcance é a misericórdia instalada em nosso coração. E todo o bem que eu for capaz de fazer, por uma lei misericordiosa, ele retorna até mim. E Jesus Cristo disse que nos últimos dias, o bem que nós fizéssemos retornaria até nós centuplicado. Existe um investimento melhor do que esse? Você aplica um gesto de carinho e recebe 100 gestos de carinho em troca. Ah, meu Deus, eu vou começar a fazer estas aplicações hoje mesmo. Foi esse o meu pensamento naquele exato momento em que eu recebi essa informação. E de lá para cá eu não parei mais. Certo está que nós temos as nossas estabilidades, espíritos com muitas imperfeições, com muitos defeitos e vícios que nós ainda carregamos. Nós estamos aí sujeitos a chuvas e trovoadas do comportamento, do bom humor, do mau humor. Tudo isso acontece. Mas não vamos perder de vista que o sofrimento é um professor. O sofrimento chega e se nós não aprendermos a lição que ele está nos dando, ele não vai sair da nossa casa. Porque ele é um professor dedicado e obstinado. Se o aluno não aprende a lição, ele fica do lado do aluno. Você quer o sofrimento morando do seu lado, na sua casa, a vida inteira? A resposta é óbvia. Claro que a gente não quer sofrer. E aquele que dissesse o contrário, não estaria bem da cabeça. Nós precisamos nos libertar dos nossos sofrimentos, que não são nossos. Vamos já começando a mudar a nossa forma de nos expressar. Os sofrimentos estão de passagem. Então, se eles entraram por uma porta, eles terão que sair pela outra. E para que eles saiam, os sofrimentos saiam da nossa vida, nós precisamos aprender a perdoar, a ser mais tolerantes, a deixar o vício, a imperfeição de lado. Nós temos que aprender a ser caridosos, amorosos. Nós temos que fazer, enfim, aquela chamada operação que algumas pessoas não gostam de ouvir, mesmo no Espiritismo. A tal da reforma íntima. Tem que reformar o caráter. Não dá para mudar o caráter inteiro. Não dá. Ninguém consegue isso. Ninguém consegue mudar o status de uma casa do dia para a noite. Precisa reforma. Vamos começar por onde a nossa reforma? Vamos começar pelo telhado. Pronto. A chuva passou, agora é época de sol. Vamos destelhar. E começa pelo telhado. Ou começa pela parte hidráulica. Enfim, cada um sabe por onde vai começar a reforma da sua casa mental. É o caminho que leva à superação do sofrimento. É a nossa reforma espiritual. Bem-aventurado o aflito, porque aquele que sofre está recebendo a lição
que faz por merecer naquele instante. E alguém pode dizer, mas ainda não entendi como que o sofrimento pode ser bom e eu posso estar feliz diante do sofrimento. Pois eu tenho a resposta. Quando um dente dói, o que é que nós fazemos? Não vou nem comentar esse negócio de morder pastilha de analgésico, porque isso é errado. Quando um dente dói, nós temos que ir ao dentista, que é o profissional competente para resolver esse nosso problema de saúde. Estou aqui atento ao nosso horário. Então, quando o dente dói, quando o molar dói, nós vamos ao dentista. E lá no dentista, ele tira o raio-x, ele examina e ele vai dizer, que bom que você veio agora. Foi muito bom. Se viesse outro dia, talvez o seu dente se comprometesse. Ainda dá para fazer alguma coisa e se não viesse, esta infecção poderia contaminar o seu organismo. E a gente sabe que uma infecção generalizada pode nos levar a óbito, pode causar uma desencarnação. E agora eu pergunto, a dor de dente foi para o meu bem ou para o meu mal? A resposta, mais uma vez, é óbvia. Claro que foi para o meu bem. E se o dente esquecesse de doer e não avisasse que estava doente? O que iria acontecer? Meu Deus do céu, eu poderia desencarnar por uma infecção generalizada que tomasse conta de todo o meu organismo. Então a dor de dente foi abençoada. Eu não posso combater a dor de dente mastigando ou tomando analgésicos, porque o analgésico vai camuflar a dor de dente. A dor de dente continua, mas o analgésico impede que a dor chegue à nossa percepção. E o problema vai se avultando, vai aumentando. Muitas vezes, quando nós sofremos na nossa vida, não a dor de dente, mas a dor moral, o abandono, a solidão, a depressão, a tristeza, o desencanto, é uma dor que precisa ser tratada, precisa descobrir a sua razão de ser. Precisamos ir à raiz da dor. Mas geralmente o que a gente faz, o que a maioria das pessoas fazem, vão em busca do analgésico. Não é bem o analgésico, é a bebida alcoólica, é o cigarro, é o tabagismo, é o entorpecente, é a dependência química, é o exagero do sexo, é o exagero na mesa, a glutonaria, é o vício de qualquer espécie, que é um analgésico, uma fuga que nós procuramos para ocultar aquela dor que está avassaladora em nossa alma. E as consequências se farão sentir muito em breve. Diante da dor, diante da aflição, seja ela de ordem moral, seja ela de ordem física, nós vamos, em primeiro lugar, elevar o nosso pensamento a Deus e pedir a Ele que cure a nossa alma, que nos inspire em cuidados especiais para que nós possamos amenizar estas dificuldades. Em relação às dores físicas, aos problemas físicos, às doenças que porventura batam a nossa porta, nós temos que buscar o médico da nossa confiança, a unidade básica de saúde, exames periódicos, acompanhar com rigor a nossa saúde, ouvir o que os médicos têm a dizer. E em relação às dores da alma, às dores morais, nosso médico é Jesus Cristo. E Ele está presente nesse instante entre nós por intermédio de sua farmácia, que está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. É no Evangelho de Jesus que nós vamos encontrar as forças, a disposição, a inspiração que nós precisamos para enfrentar e vencer as amarguras, as contrariedades, tudo aquilo que nesse instante nos faz aflito, nos traz aflição, nós vamos encontrar solução no Evangelho de Jesus, que nos ensina a amar, a perdoar, que nos ensina a aceitar aquilo que não está ao nosso alcance, modificar. Que Jesus Cristo, nosso divino amigo,
possa estar sempre conosco. E que nós possamos, por intermédio da oração, que nós possamos, por intermédio da prática do bem, que nós possamos, trabalhando voluntariamente em algum lugar, auxiliando uma obra abençoada, na condição de voluntários, doando o maior bem que está ao nosso alcance, que é o tempo de que dispomos, que nós possamos, enfim, dar antes de receber. Que nós possamos aceitar as dores e as aflições como provas de um grande vestibular a que estamos todos sujeitos no planeta Terra, mundo de expiação e provas, onde nos encontramos nesse instante. E nós vamos encerrar esta nossa breve consideração, reflexão sobre o Evangelho de Jesus, lembrando suas palavras. Bem-aventurados os aflitos. Somos felizes porque estamos aflitos, porque estamos pagando, quitando débitos desta ou de outra encarnação. E quem paga readquire o crédito. Quem paga se mostra trabalhador, dedicado, que cumpre aquilo que assumiu, que vai ao encontro da dívida e resgata a dívida, que paga, que liquida a sua dívida. Vamos, portanto, liquidar os nossos débitos espirituais e não apenas isto nesta encarnação. Vamos buscar novos amigos, vamos buscar trabalhar no bem, vamos buscar acrescentar a este mundo que está aí fora a melhora que nós estivermos ao alcance de oferecer. Eu quero lembrar nesse instante final, com bom humor, um comercial muito antigo, de quando nós éramos crianças, de uma cera. Vocês nem sabem o que é cera. Cera, uma cera líquida que se passava no chão de madeira, piso de tacos, para deixar a casa brilhante. Então existia uma cera que fazia um comercial. E o comercial dizia mais ou menos assim: cera parquetina, por onde passa, brilha. Eu achava aquele comercial maravilhoso, porque aquela cera era o que há, era a solução de todos os problemas domésticos. E como criança eu dizia para minha mãe, já que me cumpria ajudar na limpeza doméstica: mamãe, compra aquela cera, porque por onde ela passa, ela brilha. Que neste dia de hoje, nesta jornada terrestre, no mundo de expiação e provas, que é a Terra, que por onde nós passarmos, nós possamos imitar Jesus. Porque por onde Jesus passou, ele deixou o brilho de um Espírito eterno, puro e perfeito. Brilho este que ilumina o nosso caminho até os dias de hoje. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Meus queridos irmãos, e após essa aula maravilhosa que tivemos hoje, profundamente agradecidos a Deus e a Jesus, vamos tomar um minuto para vibrar, que Deus e Jesus possa estar conosco nesse momento. Então vamos todos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Senhor da vida, ao nosso Pai Criador. Vamos agradecendo por todos os ensinamentos que nos foram concedidos nessa noite, para que Deus, Jesus, possa também fazer com que esses ensinamentos fiquem dentro de nós por toda a eternidade, que possamos aplicá-los em nossas vidas. E nesse momento, vamos doar o que temos de melhor para o nosso planeta Terra. Vamos envolvendo, mentalizando a Terra envolvida em muita luz, numa luz forte,
que traz paz e harmonia para todos os povos, principalmente os povos em conflito, principalmente para sociedades em desequilíbrios. Vamos vibrando muita luz pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que enfrenta há muito tempo dificuldades grandes. Que possamos nos harmonizar com a energia do nosso planeta, que possamos contribuir com a nossa pequena chama de luz, dando o nosso melhor em sentimento, em emanações de amor, para que o nosso Brasil possa se apaziguar, para que possamos crescer como sociedade. Vamos vibrando a todos os servidores sociais, policiais, bombeiros, professores e todos os outros tipos de servidores também. Que todos possam receber muita luz e fortalecimento em suas tarefas diárias. Vamos vibrando também por todas as pessoas que estão acometidas pelas dores do corpo e da alma, as que sofrem de depressão, as que sofrem de ansiedade, de pânico, as que sofrem de insônia e tantos outros transtornos emocionais que nos afetam dia a dia. Vamos vibrando muita luz por elas, aos doentes que estão hospitalizados, todos possam receber a visita de Dr. Bezerra de Menezes, para que possam ser auxiliados em sua recuperação. Vibrando também pelos nossos lares e todos que lá estão, que o Mestre Jesus possa estar com eles hoje e sempre. Vamos rogando também às equipes socorristas que possam abençoar a todos os trabalhadores do Afracis e do Profeta, que nunca desanimem, apesar das tempestades, possam sempre encontrar a força para prosseguir. Pedimos também para que Deus e Jesus abençoe a todos os alunos deste curso e os assistidos do Afracis, para que busquem sua renovação, porque aí está a fonte de toda a cura. Que Deus e Jesus possa também fluidificar as nossas aguinhas, se tivermos colocado nosso copo com água à frente de nós, que essa possa ser transformada em remédio necessário e salutar à nossa saúde na medida do nosso merecimento. E vamos então, ainda ligados a toda a espiritualidade amiga, dando graças a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade, e agradecemos de todo o nosso coração a todas as bênçãos recebidas e rogamos também a espiritualidade para que possamos estar reunidos novamente para uma próxima aula, para um próximo encontro. Que Deus e Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus, graças a Jesus.